Jesus, nosso Mestre querido, esteja aí entre nós. Jesus querido, aqui estamos, Mestre, mais uma vez, reunidos nesta casa de amor, para termos juntos, aprender um pouco mais do seu Evangelho e que todos sejam envolvidos na sua energia, no seu amor, e possamos ainda envolver as pessoas que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, os nossos familiares e todos aqueles nomes que estão nos cadernos de vibrações também recebam essas energias amorosas do Mestre amado. Mas que a nossa palestrante da noite, nossa querida irmã Valdeia, receba essas energias amorosas, que seja incluída pelo seu mentor e que a luz se faça presente entre nós. O nosso muito obrigado, Senhor. E neste momento pedimos a vossa permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje com muita gratidão em nossos corações. Muito obrigada. Boa noite a todos. É sempre uma alegria quando nós escolhemos dedicar parte do nosso dia a algumas reflexões. Essas reflexões, elas cumprirão uma função nas nossas vidas, que é de nos tornarmos mais leves, de nos tornarmos mais amorosos, mais fraternos. Essa é a nossa intenção. E nesta noite, nós escolhemos fazer uma reflexão sobre um tema, na verdade, uma pergunta, que é: por que adoecemos? E a resposta para essa pergunta, ela vai ser construída por nós à medida que for caminhando as nossas reflexões. Provavelmente cada um de nós encontrará uma resposta, e essa resposta, ela é compatível e ela estará em harmonia com cada um de nós. Todas essas reflexões, elas são pautadas nos ensinamentos do Cristo. Então nós não buscamos nem filósofos, nem cientistas para serem para balizarem a nossa reflexão. Nós escolhemos Jesus como modelo, guia e mestre. As considerações outras, elas se acoplarão a essa verdade trazida pelo Cristo. Então, quando nós nos perguntamos por que adoecemos, e aí eu gostaria que nós entendêssemos de que doença estamos falando. Nós vamos ter a doença que acomete o corpo físico e vamos ter a doença que acomete a alma. Elas convergirão para o mesmo fim. Porque entendemos que adoecemos, e se adoecer
implica sofrer, adoecemos e sofremos para que o nosso espírito evolua. Essa é a ideia. Então, eu convidaria todos nós a entendermos que a nossa referência não é o mundo material, não é o corpo físico, mas é o nosso espírito. Eu estou dando um tempinho, porque aí as pessoas vão chegando e não fica ruim de compreender. Quando nós falamos dos ensinamentos do Cristo, e falamos dos ensinamentos que nós, espiritistas, entendemos como verdades indiscutíveis, é importante que entendamos que toda a nossa reflexão, ela será pautada em 5 pilares. O primeiro pilar, ele vai nos dizer que cremos em Deus como nosso Pai, como Criador de todas as coisas, como a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Não podemos em momento algum não entender dessa forma. Então esse é o primeiro pilar. Eu reconheço o meu Pai, o Criador, como o Senhor de todos os mundos. Depois eu vou entender que o meu espírito é imortal. Isso é muito, muito, muito importante. Porque quando eu compreendo que o meu espírito é imortal, eu vou estender a minha compreensão para a vida material. Porque se o meu espírito é imortal, o que eu sinto na alma me acompanhará, inclusive depois da morte. Caso eu seja uma pessoa reclamona em vida, quando eu falecer, quando eu desencarnar, eu continuarei sendo reclamante. Daí a importância de nós nos melhorarmos enquanto estamos aqui. Essa é a grande oportunidade. Quando alguém se pergunta, então, para que eu vivo com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanto desatino? Para que eu me torne um espírito melhor. Então, acredito em Deus e acredito que o espírito é imortal. Seria o segundo pilar. O terceiro pilar, que vai sustentar a nossa reflexão dessa noite, vai nos lembrar que esse mundo que vivemos, o planeta Terra, é uma morada. E está no Evangelho que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, aquelas pessoas que entendem que só na Terra existe vida, aquelas pessoas que acham que é só aqui, eu sinto informar que há um equívoco, hoje cientificamente provado. Então há muitas moradas na casa de meu Pai. Entenderemos também como quarto pilar que esta vida, ela me oportuniza ser uma pessoa melhor. Não necessariamente eu vá conseguir me tornar uma pessoa melhor. E se por acaso eu não conseguir, outras oportunidades eu terei. E aí eu trago para nós um termo que é específico do Espiritismo, que é a reencarnação. Os budistas também acreditam na reencarnação e outras religiões orientais, não da forma que nós acreditamos.
mas também acredito. Então eu acredito que nessa escola, caso eu não seja aprovado, eu vou voltar. E aí a ideia é que eu me esforço para passar. Diferente do nosso sistema educacional, não tem a intenção do Pai, que é só amor e bondade, nos punir com a reencarnação, mas nos oportunizar sermos melhores. E o quinto pilar, eu acredito na comunicabilidade com os espíritos. Nesse quinto pilar, normalmente há uma divergência grande, porque quando eu digo que eu posso perceber, eu posso falar com um espírito que já desencarnou ou que já faleceu, há um descrédito, é natural que pareça há uma incredulidade com relação a isso, para aqueles que desconhecem. Então a nossa reflexão vai ser em cima desses 5 pilares, revisando. Primeiro, Deus é o Criador. Meu espírito é imortal. Eu voltarei para fazer melhor o que eu não consegui fazer, caso eu não tenha conseguido fazer. Eu creio que há outras moradas, condizentes com a minha envergadura moral e espiritual. E eu acredito na comunicabilidade com aqueles que já retornaram à pátria espiritual. E então, pautado nesses 5 pilares, eu gostaria de partilhar com vocês, e peço licença para ler, uma citação de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Assim diz Emmanuel: nossas emoções doentias, mais profundas, quaisquer que sejam, geram os estados enfermizos. Continua ele. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos depois de convertidos em ondas mentais tumultuando o serviço das células nervosas. Ainda diz ele: o pensamento adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermiço, diz Emmanuel. Emmanuel está nos lembrando da importância do que sentimos e que aquilo que sentimos reflete no nosso corpo físico. E vai nos dizer: irmãs do for em laços de afeto. Quanto mais maduro espiritualmente, mais disposto ao afeto encontra-se o ser. O afeto é um dos pilares do desenvolvimento saudável. Uma habilidade que abre largas portas para a entrada do amor. Diríamos que a afetividade é um degrau para o amor. A partir do que esses dois espíritos de sabedoria indiscutível nos dizem, eu gostaria de convidá-los a fazer uma distinção entre emoção, sentimento e afeto. Porque se eu quero saber por que eu adoeço, se eu quero entender qual a função da doença na minha vida, eu preciso saber de mim. E na maioria das vezes, nós projetamos no outro aquilo que
pensamos e sentimos e esquecemos de olhar para nós mesmos. Sabemos falar do outro, avaliar, mas não sabemos falar de nós. Então, quem sabe nessa noite nós conseguimos nos aproximar um pouco do que sentimos. E para isso nós precisaremos clarear o significado dessas palavras. Hermâncio diz que a afetividade é um degrau para o amor. Emmanuel vai nos dizer que as emoções doentias, elas adoecerão os nossos corpos físicos. Então o que é emoção? A emoção é algo inato. A emoção, ela vai trazer uma resposta física. Quando eu fico com vontade de chorar, eu estou falando da minha emoção. Quando eu fico a minha mão fica suando, eu fico taquicárdica, o meu corpo manifesta uma emoção. Então as emoções, elas moram em nós. E essas emoções que moram em nós, elas nos auxiliarão nesse processo de autoconhecimento. Então a emoção é aquilo que o meu corpo externa, grosseiramente falando. Então quando que eu sei que eu estou emocionada? Eu sinto vontade de chorar. Ou eu posso ficar muito feliz. Isso é a emoção, isso mora em mim. E as emoções moram em mim, elas ficam num estado de stand-by. Elas moram em mim e elas serão usadas para mim e por mim para também me proteger. Porque quando eu percebo que eu estou emocionada, eu posso voltar a minha atenção para mim. Então eu chego num determinado lugar e me sinto emocionada. E aí eu volto para mim, a minha atenção, posso respirar profundamente, me acalmo. Digo para mim mesma, você está emocionada porque esse lugar te lembra, essa música te lembra, esta pessoa te lembra. Então, e a emoção, ela está em mim. Então, ora ela aparece e ora ela fica guardada. Isso é emoção. Elas são rápidas. Elas têm uma duração não longa. Então eu pediria assim, antes que nós determinássemos de que é a TPM que visita o lar, pensemos se não é emoção por algo que está acontecendo. Antes de recorrermos ao Rivotril ou similar, nada contra, vamos olhar para nós e o que eu estou sentindo. E quando eu falo da medicação, é muito importante lembrar que ela não é excludente na percepção espiritista. Não é excludente. Nós temos que olhar para a medicação com respeito e gratidão, porque ela virá ao encontro da minha necessidade e me fará caminhar com um pouco mais de segurança. Mas não exclui a necessidade de que eu saiba de mim. Ela não pode ser usada para amortecer as minhas emoções. Ela não deve ser usada para negar as minhas emoções, mas para equilibrar as minhas emoções, como um volume que eu preciso ajustar para ficar agradável. E o que são os sentimentos? Os sentimentos é a ponte que me liga a Deus, ao outro, a um animal, a uma situação. Então o sentimento é uma ponte que me conecta com o outro ou com uma situação. O sentimento é algo que nasce, ele vive, e para que ele persista, ele precisa de um caminho.
de cuidado. Por isso, na casa espírita, ou em qualquer casa em que pregamos os ensinamentos do Cristo, falamos tanto do amor ao próximo. Enquanto o outro me for indiferente, a minha ponte não está fluindo. Enquanto eu não me importar com o outro, a minha ponte não tem um trânsito livre. Há muitos obstáculos, porque eu não me importo, eu não entendo que o outro é importante para mim. E a afetividade é a manifestação da emoção. Então, por exemplo, hoje eu encontrei uma pessoa aqui, e fui e gostei muito de ver essa pessoa. Essa pessoa nunca veio à casa espírita, inclusive acho que nem é simpatizante da doutrina, me parece, e eu fiquei muito feliz de ver essa pessoa. Se eu não vou ao encontro dessa pessoa e digo a ela: que bom te ver aqui, esse é o afeto. É o afeto entrando em ação. Eu vou lá e faço a demonstração da minha emoção ou do meu sentimento. Eu estou sendo clara? Sim. Então, eu preciso saber de mim. Então, eu chego num lugar, está ruim, ao invés de eu dizer: nossa, mas como que está quente, né? Gente, como que vocês aguentam esse salão é tão quente? Isso é o óbvio. Não deveria ser isso, ou essa a minha preocupação primeira. O que está me incomodando? Quem foi convidado a vir aqui e está de repente se perguntando, né? O que eu estou fazendo aqui? Que conversa é essa? Né? Depois nos contem quem convidou. Mas se pergunte um instante: por que eu estou sentindo isso? Entenda o que está sentindo, porque tanto as emoções quanto os sentimentos, eles são as nossas bússolas. E aí, quando eu pergunto para alguém: mas o que você está sentindo? E a pessoa diz: não sei. É difícil dar nome? É assim. Mas pare um pouco e se pergunte. E à medida que o tempo passa, que nós vamos ficando mais velhos, parece que nós, que estamos envelhecendo, vamos mantendo uma distância segura dessa pergunta, o que eu penso que é um grande equívoco. O jovem, ele expressa com mais naturalidade. Por isso, às vezes, temos um olhar de impaciência para o adolescente, porque ele também não filtra como ele vai expressar. A afetividade dele ainda não está bem elaborada, ele não consegue conduzi-la da melhor maneira. Mas na idade adulta, e caminhando para a velhice, eu deveria me perguntar: o que eu estou sentindo com relação a isso ou aquilo? O que eu sinto diante desta situação? É isso que nós viemos fazer essa noite, aqui. Porque aquilo que eu sinto determina a minha saúde. O que eu sinto? E aí, nós vamos citar 5 emoções que nós vamos considerar primárias, digamos. Alegria, tristeza, medo, raiva e preocupação. Vamos falar dessas 5. Então, essas 5 emoções, como eu disse, elas moram dentro de mim. Algo poderá acontecer que elas serão acordadas. Se eu não cuido de educar-me, e aí nós estamos falando da educação do sentimento. Se eu não cuido de educar o meu sentimento, essa emoção transborda. Então vamos fazer um contraponto entre essas 5 emoções. Alegria, ok. Mas se a emoção é como um volume que eu posso perder a noção e ele fica insuportável,
fica muito alto, então vamos lá, a alegria está demais, eu caio na euforia. A tristeza está demais, eu caio na depressão. A raiva está demais, eu caio no ódio. Se o medo está demais, eu caio no pânico. E se a preocupação está demais, eu caio na obsessão. Agora, quem tem acesso a esse botão de volume? Só eu. Ninguém pode mexer nele. Quando Jesus disse assim, não julgueis, Ele está dizendo assim para mim, Valdeia, mexa só com o seu botão. Ponha no volume que você quiser. Aceite o volume que você tem. Mas não queira dizer que o volume do outro está alto demais ou baixo demais. O volume do outro é do outro. Aí vocês podem pensar, mas então eu tenho que aguentar? Só se quiser. Só se quiser. E aí, essas 5 emoções que moram dentro de mim, que vivem comigo, eu preciso desejar ter sobre elas esse controle. Agora, é possível eu controlar o que eu não conheço? E na maioria das vezes, o que acontece? Nós vivemos situações no nosso dia a dia e aí dizemos que a nossa emoção aumentou de volume provocada por aquela situação que vivemos. Por exemplo, se eu preciso ir ao hospital para uma consulta e eu não consigo ser atendida, espero 1 hora, espero 2 horas, espero 3 horas. Com 3 horas de espera eu me levanto, entendo que a atendente é a responsável pela demora. É assim ou não? Só eu, né, que faço isso. Levanto, vou lá, falo com a atendente grosseiramente, já digo para ela que eu não aguento mais, né, desabafo. A minha emoção já está num volume insuportável para mim. E eu não me dou conta disso e passo para o outro. E o que eu deveria fazer? Eu deveria, à medida que eu fosse ficando irritada, eu deveria virar para mim e dizer assim, por que você está irritada? Aí eu responderia para mim, porque eu quero ser atendida agora. E por que você quer ser atendida agora? Porque a minha dor é a maior do planeta. E aí eu diria para mim mesma, mas você não será atendida agora, porque já tem 2 horas que você está esperando, talvez você espere mais 3. Então, ao invés de eu projetar, eu volto para mim. E vou tentar compor dentro de mim o que isso me causou. Não sei o que vocês estão pensando, se isso é muito difícil fazer. Pensa baixo, Salim. Então, eu não sei se vocês pensam que isso é muito difícil de fazer, ou se a grande maioria aqui já faz isso. Já estabelece esse diálogo interno. Então, para aqueles que já estabelecem esse diálogo interno, maravilha, que bom que vocês fazem isso, por favor, passem adiante. E aqueles que ainda não conseguem, vamos começar essa tentativa a partir de hoje. Recentemente, nós estávamos num restaurante e esperávamos para ser atendidos. Éramos um grupo de, acho que 12 pessoas, e esperamos 1 hora, esperamos mais meia hora, esperamos mais 20 minutos, até que nos foi dito que
com 15 minutos nós seríamos atendidos. E parece que uma mesa próxima já tinha se levantado e desistido daquela situação, que é tremendamente desagradável. Não é possível achar isso bom. Agora eu pergunto a vocês, se eu saio para almoçar, o meu objetivo é comungar com a minha família de 2 horas de convivência, ou com os amigos de 2 horas de convivência. É possível que eu permita a desordem daquele restaurante turvar o meu objetivo? É possível que o meu domingo vá por água abaixo, porque naquele momento o que eu esperava não aconteceu? E existem aquelas pessoas que elas ficam tomadas de uma ira, e isso estraga o dia delas. Não estraga o dia do garçom nem do dono do restaurante. Eu peço desculpas a vocês pela pobreza da minha vivência, de eu só conseguir trazer para reflexão situações tão tolas. A minha vida é uma vida tão pequena, a minha vida é uma vida tão miúda, que eu não consigo trazer para vocês grandes situações. Mas não é só porque a minha vida é pequena e miúda, é porque nós sabemos que ninguém tropeça na montanha. Nós tropeçamos em coisas pequenas. São nas coisas pequenas que eu vou me perder. Perguntem a uma criança o que é capaz de estragar o dia dela. É o que é pequeno. E à medida que crescemos, que amadurecemos, parece que vamos nos distanciando disso. E aí, muitas das vezes, nós vamos entender que o que nos conduziu não foi o meu desejo, não foi o que eu planejei. Eu fui conduzida pelo que estava do lado de fora, eu fui conduzida pelo trânsito que está caótico, eu fui conduzida pela desordem daquele lugar que me convidaram para ir, eu só não fui conduzida pelos meus sentimentos, provavelmente porque eu nem sei quais são. Eu costumo brincar que deixa a vida me levar só deu certo com o Zeca Pagodinho. Eu acho que em Xerém só deu certo para ele. A vida não me leva. Eu escrevo o meu destino. A minha vida é exatamente como eu gostaria que ela fosse. Eu farei da minha vida o que eu desejar. Se eu estiver em consonância com as leis divinas, todo esse arranjo acontecerá de forma harmoniosa. Mas o que acontece conosco? Nós guardamos uma escala de valores e importância. E aí, para nós, o que é importante e valoroso é ter. Então, se eu tenho saúde, ok. Se eu tenho uma boa condição financeira, ok. Se eu tenho uma boa condição intelectual, ok. Então, eu vou me pautando neste verbo, ter. E esqueço que eu sou. E como eu esqueço que eu sou, não dou importância ao que eu sou, acaba tendo valor o outro lado. Então, o que nós entendemos? Nós vamos dizer assim: eu estou chegando ao final da minha vida e muito feliz porque eu tenho... Aí começam os valores, né? Porque eu tenho os meus filhos empregados, porque eu tenho uma boa previdência, porque eu tenho uma casa, porque o dinheiro não vai me faltar. Vocês já encontraram alguém que dissesse assim: eu estou chegando no final da minha vida e estou muito feliz porque eu sou uma pessoa que acredito na misericórdia do Pai, porque eu sou uma pessoa que sei que os problemas jamais serão maiores do que eu, porque eu sei que a doença me visitará,
Porque eu sei que o desemprego também entrará pela porta principal da minha casa. E que apesar de eu não ter tudo isso, eu aprendi que eu posso ser. E ser feliz nessa medida não é fingir não é fechar os olhos para o que nos falta, mas é entender que a falta pode me fazer uma pessoa melhor. E eu tenho certeza, embora eu não consiga ler os pensamentos, que há de ter algum pensamento que diz assim: como eu posso ser feliz não tendo? Aí existem aquelas pessoas que acham que o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Eu já ouvi umas frases assim, né? É isso. Nós não estamos discutindo o quanto a falta material complica a vida. Nós não estamos discutindo isso. Nós não nos encontramos aqui para dizer que é bom e é fácil viver num país com tantas dificuldades e tanta promiscuidade. Mas nós estamos aqui para entender que se o meu espírito aqui está, é porque aqui ele precisa estar. Porque eu podia ter reencarnado na Dinamarca. Então, essa doutrina, né, esses 5 pilares a que eu me referi no início da nossa conversa, eles vão me fortalecer nesse entendimento. E quando eu me fortaleço nesse entendimento, eu sei que é importante ter, eu sei que é importante construir. Eu não posso ser uma pessoa que não me preocupe com o futuro material. Eu não posso ser uma pessoa que ignore a importância dos valores materiais, mas eu não deveria colocar esses valores em primeiro plano. No Evangelho de Mateus, ele diz assim: buscai em primeiro lugar as coisas do reino de Deus e sua justiça, e todas as outras lhe serão acrescentadas. E eu perguntaria a vocês: quem de nós, nessa manhã, que a noite ainda não chegou, pode ser que nós mudemos a nossa percepção, quem de nós nessa manhã, quando abriu os olhos, disse: obrigado, meu Pai, por tudo o que me falta? Quem de nós hoje, quando abriu os olhos, disse: meu Deus, provavelmente as coisas que me faltam são as coisas que o meu espírito precisa? E aí vocês vão me dizer: imagina uma pessoa que está sem saúde. A minha maior dificuldade é falar disso para a mãe de uma criança terminal. Isso para mim é a maior dificuldade. É quando eu olho para uma mãe que tem um filho terminal e ela sabe que isso vai acontecer e eu tenho que dizer a ela. E é impressionante como que nessas horas, na minha experiência profissional, muitas vezes eu não precisei dizer a ela. Elas me disseram: Claudéia, Deus não desampara, tudo vai passar. Mas nós nos distanciamos disso, não queremos ver, não queremos pensar. E nessa noite nós não estamos aqui para fazer um rosário de dores alheias, mas que eu faça um rosário das minhas dores. O que dói em mim, o que me angustia, o que me faz sofrer? Por que eu não aceito o que a vida me oferta? Seja a dor, seja a ausência, o desemprego, a dificuldade. O que falta em mim? Para entender que o meu espírito é imortal e ele precisa caminhar em direção à luz. E o nosso entendimento é porque eu vou me distanciando, eu não me pergunto porque sinto. Acontece mais ou menos assim: de repente nós nos percebemos ansiosos, estamos inquietos em casa, não sabemos para onde ir, o que fazer, há um desassossego em nós. O que fazemos? Tem uma torta de chocolate na geladeira. Comer o chocolate é muito bom.
Aqueles que ainda se deixam escravizar, por exemplo, pelo vício do cigarro, vão fazer o quê? Vou fumar. Só para você ficar à vontade, eu já espírita, eu fiz uso do cigarro dos 18 aos 28 anos. E é dito no Evangelho que a quem muito foi dado, muito será cobrado. De mim será cobrado, porque eu já sabia, e ainda assim eu fiz. E aí eu prefiro achar que o cigarro vai me aliviar. Então eu vou buscando saídas, subterfúgios, quando o que eu deveria fazer era olhar para mim. O que você está sentindo? Por que você está sentindo? De onde vem esse sentimento? E vai chegar uma hora que nós vamos ter mais intimidade conosco. E aí eu vou ficando mais íntima de mim mesma, vou me conhecendo melhor. Mas para isso, nós vamos ter que fazer referência a um outro sentimento, que é o sentimento que mais nos adoece, que é... Então, na verdade, o vício é uma forma de eu me escravizar. Para que eu saia do patamar do vício, e aí é o vício com o que é lícito, com o que é ilícito, né? E o vício, ele me escraviza, e ele, na verdade, ele encurta a minha percepção de mim mesma. Porque quando eu obedeço o vício, eu não reflexiono sobre o que eu estou sentindo. Eu encurto, na verdade, eu banalizo o que eu estou sentindo. Então hoje eu estou muito angustiada. Quando eu estou angustiada, eu vou às compras. Vá às compras, mas não porque está angustiada. Vá às compras porque está feliz. Aí você vai dizer assim: então eu vou fumar porque eu estou feliz. Não é possível que você fique feliz de fazer algo pelo qual você vai ter que responder. E todo vício, e aí eu vou falar dos vícios lícitos, dos vícios ilícitos, né? E entra aí uma gama infinita. Né? Então ele me enjaula, sabe? O vício me enjaula. Porque você vê uma pessoa com vício, ela perde o rumo. Ela perde o rumo. Você está conversando, a pessoa é capaz de abandonar a conversa para buscar a satisfação do vício. Perde a noção. A noção. Isso em tudo. Então o vício é tudo aquilo que passa da medida. É tudo aquilo que me desequilibra. Então eu preciso entender que o meu espírito quer evoluir. Então eu não quero ser escrava. Porque você imagina, eu lamento te informar, que a hora que você desencarnar, você vai ficar atrás de quem fuma. Olha que legal. Quem tem o vício da bebida vai ficar atrás de quem bebe. Quem tem o vício do sexo vai ficar atrás de quem também é um sexólatra. Na minha terra, a gente tem um ditado que eu gosto de falar, que é gambá cheira gambá. Então eu vou estar sempre perto de alguém que se parece comigo. Gambá cheira gambá. Porque o gambá não fica perto de outro bicho, né? Só dele mesmo. Só no... Então eu vou atrair os que são como eu. Olha que legal. E às vezes a pessoa vai para uma festa e fala: nossa, mas hoje eu estou tão pesada. Não é comigo, né? Então é uma sensação de libertação. Eu não vou fazer, quem manda em mim sou eu. Agora você imagina, eu desencarno e tenho o vício da Coca-Cola. Já imaginou? Eu ficar atrás de quem toma Coca-Cola? Né? Porque senão às vezes pensa que é só o vício da droga, lícita ou não. Então essa é a ideia. E como eu falei no começo, a ideia é que eu me sinta mais leve, sabe? E aí eu fico pesada,
porque eu tive uma discussão, eu fico pesada porque eu tive uma contrariedade. Será que eu não tenho que compreender isso? Eu fico pesada porque minha mãe está longe e ela está doente, eu não consigo vê-la. Por que eu não mergulho dentro de mim e digo para mim mesma: é isso que você tem, conviva com isso, compreenda isso, entenda isso, não reclame disso, aceite isso. Agora, isso tudo tem que estar envolvido na delicadeza. Por isso que a irmã se fala da afetividade. Tem que ser com delicadeza. Tem que ser com amorosidade. Nós precisamos observar o tom de voz que falamos. Nós precisamos observar com que energia nos dirigimos ao outro. Só para que gritar? Por exemplo. Então, quando eu vejo todas essas emoções e quero entendê-las, porque elas é que vão me balizar. Então eu percebo que a minha emoção de raiva está muito aflorada, então eu fico atenta a ela, para que ela não vire ódio. Eu estou percebendo que hoje a minha emoção, eu estou muito preocupada, então eu tenho que ficar atenta para ela não virar uma obsessão. E aí, na maioria das vezes, nós achamos que falando para o outro aquilo vai me aliviar. Não vai, não vai. Quando eu digo para o outro, talvez a minha raiva cresça, porque quando eu falo para o outro da minha dor, o outro vai me mostrar uma dor maior que a minha. Não é assim? A gente vai fazer uma queixa e o outro apresenta uma dor maior. É no sentido de nos trazer consolo, mas nós não nos sentimos consolados nessa hora, né? Pois bem, então depois que eu entro em contato com esse sentimento, aí eu falei que a culpa ela também adoece, né? E a culpa está presente na criança, no adolescente e no idoso. E a culpa ela vai causar muitas e muitas e muitas doenças. Mas hoje eu gostaria que nós tivéssemos um outro olhar para ela. Eu gostaria que nós víssemos a culpa como algo positivo, se é que isso é possível. Como que eu conseguirei ver a culpa? Na verdade, culpa é um conceito extremamente profundo, mas muito, muito profundo. Na maioria das vezes nós nem sentimos isso, nós confundimos culpa com responsabilidade. Então vou pegar um exemplo que me parece fácil de nós compreendermos. Uma mãe, na minha idade, que diga assim: eu tenho tanta culpa, eu fiquei tão pouco com meus filhos. Alguém comunga comigo desse sentimento? Que culpa que eu tenho, pra quê? Okay. Aí a ideia é, vamos tirar a palavra culpa e vamos colocar a palavra responsabilidade. Eu sou responsável por ter ficado tão pouco tempo com os meus filhos. E sou responsável porque eu escolhi mostrar a eles que eles não eram meus dependentes, que eles eram seres que eu trouxe ao mundo para que eles caminhassem com suas próprias pernas. Eu sou responsável por ter mostrado a eles que a vida é feita com aquilo que eu produzo. Eu sou responsável por mostrar a eles, entenderam a diferença? Então eu saio do lugar de culpa ou de culpada e me torno responsável. Valdeia, mas tem situações que são de culpa. Eu sou culpada porque tal pessoa foi dispensada do trabalho. A culpa foi minha porque eu disse que ela tinha feito uma coisa indevida. Ainda assim, eu acho que a gente precisa tentar trocar a palavra culpa por responsabilidade. E quando a palavra responsabilidade não couber, eu vou pedir para vocês e sugerir para vocês fazerem uma outra troca. Se eu não estou usando a culpa como desculpa, então vamos lá, eu sinto tanta culpa porque eu não dei para os meus filhos o que eu gostaria de dar. Com essa culpa, eu tenho a desculpa de dar a eles e aos netos tudo o que eles querem.
Ficou clara a ideia? Eu tenho culpa porque quando os meus filhos eram pequenos, eu não permitia que eles comessem chocolate durante a semana. E hoje o meu filho é um adulto, blá blá blá. Aí eu tenho a desculpa de, mesmo a minha nora detestando, eu compro caixas e caixas e caixas de chocolate para ficar à mão para eles quando quiserem. Então a minha culpa vira desculpa. Eu tenho uma culpa porque minha mãe foi muito brava comigo e eu não consegui desenvolver um carinho, um afeto por ela. Aí eu uso isso como desculpa para eu cobrir os meus filhos excessivamente de carinho. Então a culpa, ela me adoece porque ela turva a minha percepção. Ah, mas e aqueles que não têm culpa nenhuma? É outro perigo. Todo extremo é perigoso, porque o que não sente culpa nenhuma vai cair num perfil psicopata, porque nada do que ele faz dá culpa para ele. Então é aquela pessoa que é capaz de fazer atrocidades e ela não se culpa, não se entristece pelo que faz. Então a culpa, ela vai entrar na minha vida podendo me auxiliar ou me atrapalhar. Eu determino a função dela na minha vida. E depois que eu examino o padrão de culpa que eu carrego e sustento, vem a hora da vontade. Porque tudo que eu fizer vai depender da minha vontade. E a minha vontade, ela vai depender da minha coragem. Eu preciso ter coragem para largar esse vício. E muitas vezes as pessoas pensam que a coragem, ela é o oponente do medo, que a pessoa que tem coragem não tem medo. Não é isso. Quando eu tenho coragem, eu consigo sobrepor o medo. Então, na verdade, a coragem, ela passa a ser uma expressão da minha alma. Guimarães Rosa, ele diz que a vida é dura, mas que com certeza ela quer coragem. Ainda no Grandes Sertões Veredas, ele vai dizer mais ou menos assim, que a vida é assim, ela embola, estica, embola e torna a esticar. E tudo que a vida quer de mim é coragem. E a coragem é algo que eu preciso entender que ela faz parte do presente. Não existe coragem no futuro. Eu preciso de coragem agora. A coragem de apagar o cigarro que eu acabei de acender. A coragem de pegar a Coca-Cola e derramar. Quando essa coragem me falta, eu vou ter que olhar para mim e vou dizer para mim, por que me falta essa coragem? E a ideia é que nós entendamos que quando isso tudo embola dentro de mim, eu adoeço. E adoecer faz parte da vida. Eu não compreendo por que nos apavoramos tanto com o adoecimento. Eu não compreendo. Não era para nós nos apavorarmos. A doença é muitas vezes o convite para nós retornarmos ao mundo espiritual. Como que, se eu estou pautada naqueles 5 pilares que eu disse anteriormente, então meu espírito é imortal, eu vou ter que retornar ao mundo espiritual. De que forma? Não sei.
Não sei como virá esse convite. Esse convite poderá vir através de uma doença longa e dolorosa. E eu deverei entender este convite e agradecer ao Pai. Porque com certeza Ele me deu o convite que eu preciso e mereço. Aqueles que retornam ao mundo espiritual de forma súbita, quando acordam, se dão conta que já estão em outra ambiência. E essa forma de retornar ao mundo espiritual, para nós nunca está bom. Porque nós ainda não compreendemos a morte. Nós ainda não entendemos o que ela significa. Nós ainda olhamos para ela e entendemos que ela é um inimigo em potencial. Ela virá me visitar e tirará de mim o que eu tenho de mais importante. A ideia não é essa. A ideia é: a morte virá e retorna e levará com ela aquele que já estiver pronto para ir. Quem determina isso? O Pai. Ele é o Criador. Por isso, no mês de setembro, quando celebramos desde 2014, no dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e nós que sabemos que o suicídio é uma entrega à dor, viemos mais uma vez lembrar a importância de que nós reverenciemos ao Pai pela vida que Ele nos deu. E terminando a nossa reflexão, eu sugeriria que cada um de nós, momentos antes de nos deliciarmos com um jantar maravilhoso que a Cantina Doce Mel preparou para nós, que nós visitássemos as nossas dores e olhássemos para essas dores com outro entendimento. Aqui nós dizemos que Jesus é o nosso guia, nosso modelo, nosso mestre, nossa bússola. Nós olhamos para Ele, queremos fazer tudo que Ele fez, queremos aprender com Ele. E Ele trouxe para nós um modelo de resiliência. Todas as vezes, Ele também sentiu dores. A mãe dele sentiu dores. Mas eles não se adoeceram. Então eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje com essa distinção. A doença não precisa me adoecer. A doença, ela macula o meu corpo físico. E muitas vezes eu vou me sobrepor a essa doença, essa doença vai ficar para trás e a vida ainda vai ser muito leve. Ou não? É com essa doença, é esse o convite para eu retornar ao mundo espiritual. Através dessa doença. Ainda que seja assim, que nós consigamos compreender que adoecer é muito mais sério do que ficar doente. Adoecer é não compreender a doença, é não aceitar a dor, é não entender que com a dor eu vou crescer. E se nós dissermos, mas só conseguimos crescer através da dor, infelizmente ainda é assim. Nesse patamar de desenvolvimento espiritual em que nos encontramos, com o grau de materialismo que ainda permeia as nossas almas, ainda é assim. Então nós vamos ter que burilar todas essas questões em nós para vermos de forma diferente essas mesmas situações. Ok? Então agora, para encerrar, nós sempre encerramos com uma prece. E a prece é a nossa conexão, é a minha ponte com Deus.
Na verdade, a prece é a banda larga. Eu posso ter um aparelho super potente, se ele não estiver conectado na tomada, nada vai acontecer. E nós somos aparelhos desligados porque não fazemos prece. Mas eu não preciso fazer prece, Valdeir. Eu não preciso. Vou pedir o que a Deus? Não peça, agradeça. Agradeça a Deus o dom da vida, a dádiva da vida. Agradeça a Deus a doença que te visita. Agradeça a Deus o problema que se implantou na sua casa. E esse problema requer de você habilidade, flexibilidade, leveza, alegria e fé. Essa é a questão que Jesus, quando disse que Ele veio trazer para nós o amor e a esperança. Ele trouxe, mas nós não usamos. Vamos usar. Como disse a Edna no início, quem quiser ficar de olho aberto fica, quem quiser ficar de olho fechado fique à vontade. Cada um conecta do jeito que quiser. E eu peço então a vocês licença de falar em nome de vocês também. Aonde nesse instante Jesus, essa imagem que nós temos ali, onde Ele diz: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E se eu quero ser reconhecida por Ele, eu tenho que me propor a esse exercício do amor. Então eu preciso amar, eu quero amar. E para eu começar, eu preciso começar me amando. E quando eu me amo, eu estou pronta para amar o outro. Para eu me amar, eu tenho que saber das minhas emoções, dos meus sentimentos, da minha afetividade. Eu preciso saber de mim. E como? Cadê? Por isso as casas espíritas, católicas, evangélicas abrem suas portas para que nós trabalhemos em prol do nosso próximo. Porque é nesse exercício que eu me aproximo e vou burilando as minhas dificuldades. É no contato com o outro. Ninguém cresce sozinho. Ninguém evolui sozinho. Se perguntem o que fizeram hoje pelo próximo, mais próximo. E o dia não acabou, a gente ainda pode fazer. Então Jesus, nosso modelo, nosso guia e nosso mestre, nós queremos te agradecer muito, 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 porque essa casa nos acolhe. Essa casa abre as suas portas e nos acolhe. Ela deixa que a gente adentre aqui e encontre aqui calor, amor, carinho, cuidado. E quando eu encontro isso, Jesus, eu começo a ver como é importante encontrar isso. Então eu também preciso dar. E eu quero dar, primeiro para mim. Eu quero ser grata a mim, porque eu vim, porque eu busquei um abraço, porque eu desejei. Então eu preciso ser grata a mim. Quando eu sou grata a mim, eu reverencio a centelha divina que habita em mim. Não é egoísmo, nem é egocentrismo. É só a reverência à presença do Pai em mim. E depois aqueles que estão mais próximos de mim. E que essa paz, que aqui eu encontrei, ela faça morada no meu coração. E que eu desejo muito e cada vez mais ser feliz, ser alegre, ser leve, celebre a vida e que as dores sejam por nós abraçadas e reconhecidas como caminho para a nossa redenção. Muita paz.